Olá, crianças do quarto ano A e crianças do quarto ano B. Quarto ano A com a professora Elizabeth e quarto ano B com eu, a professora Edileuza. Como é que vocês estão? Bem? Estão aí em casa respondendo às atividades, né? Porque ainda nós não podemos retornar nesse período para assistirmos às aulas presenciais, né? E até lá nós vamos ficar com vocês gravando aulas, videoaulas. Hoje é a nossa primeira aula, onde eu irei falar sobre os ecossistemas, que é a vida no ambiente. Todos os seres vivos precisam interagir com o ambiente para que consigam sobreviver. Na aula passada nós falamos aí de seres vivos, né, que são uma infinidade de seres vivos. O conjunto formado pelos seres vivos, pelos componentes não vivos do ambiente e também pelas relações que existem entre todos eles é chamado de ecossistema. Então, todos esses seres vivos que vivem lá no ambiente, eles são chamados de, aquele local é chamado de ecossistema. E nós temos o ecossistema como exemplo, o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático. Nós sabemos que no ecossistema terrestre vivem, né, os seres vivos que são na Terra. E os seres vivos que vivem no ecossistema aquático são aqueles que vivem na água, por exemplo, as plantas, como nós falamos no conteúdo anterior, que existem várias plantas que elas só vivem no ecossistema aquático. Nós também vamos ver aqui os ecossistemas, a vida no ambiente. Os componentes vivos e não vivos de um ecossistema estão bastante conectados. Isso quer dizer que uma mudança em um componente pode afetar os outros. As alterações, por exemplo, no meio ambiente, como o desmatamento, pode diminuir a quantidade de vapor de água no ambiente e provocar mudanças no clima e na quantidade de chuva de um lugar. Muitos animais e plantas não conseguem se adaptar a essas mudanças e morrem, né? Nós estamos vendo aqui um ambiente, né, com plantas vivas, seres vivos. E estamos vendo outro ambiente aqui com uma floresta, mas que essa floresta, ela não está igual a essa. Aqui nós estamos vendo o quê? Plantas vivas, né? E nesse ambiente aqui nós estamos vendo o quê? Um terreno baldio, como se ele fosse queimado, e plantas secas. O que é que está dizendo aqui a diferença? Que o desmatamento, ele pode diminuir a quantidade de chuva. Como acontece isso, professora? Um terreno que ele é queimado, que ele não é habitado por plantas, né, vivas, ele é um terreno que ele vai provocar o quê? Mudança no clima e na quantidade de chuva. Em uma área, em um terreno que existe plantas, né, é mais fácil chover do que um terreno desse tipo que foi desmatado. Um exemplo bem concreto para vocês, que eu vou dar aqui, é, por exemplo, a beira dos rios, né? A gente observa que na beira dos rios existem plantas. Por que que existem plantas? Porque ali a água passa por perto da raiz daquelas plantas e elas mantêm-se vivas. Agora, no local que o homem vai lá e desmata, né, ali fica mais difícil de chover naquela área. E nessa área também estão destruindo o quê? Os animais que vivem lá, né? Existe
animais em extinção. Por quê? Porque o homem está fazendo constante queimada. Isso tanto prejudica o meio ambiente como os animais, porque ele desmatou aquele terreno, sumiram os animais que existiam por lá, os animais que não prejudicam, né? E as plantas, e nesse terreno aqui vai dificultar o acesso à chuva. Entenderam, né? Essa diferença aqui, de um terreno que tem plantas para outro que foi desmatado e que foi queimado. Nessa área aqui é mais fácil as chuvas, né, acontecer. E nesse terreno aqui que foi queimado, né, foi desmatado, fica mais difícil de chover, das plantas se prosperarem. Então, pessoal, nossa aula, aqui era só a continuação da aula 1, certo? E nossa aula termina por aí e eu já deixei a atividade lá na aula 2. E até a próxima aula.